Lucas capítulo 7, verso 11. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Todos acharam, amém. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Como é bom ouvir o que Jesus faz, não é bom? Irmãos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Cada milagre de Jesus, cada ação de Jesus, todas as vezes que Jesus fala, ou todas as vezes que Jesus fica quieto, todas as vezes que Jesus responde, todas as vezes que Jesus ensina, é algo muito mais profundo do que nossa mente consegue compreender. Jesus é maravilhoso, maravilhoso. Nessa noite, eu gostaria de falar com dois tipos de pessoas. As pessoas que são muito mais racionais do que sentimentais, e as pessoas que são muito mais sentimentais do que racionais. Deu para compreender? Os racionais e os sentimentais. Quem aqui é muito mais razão? Levanta a mão só para você. Muito razão. Extremamente razão. Geralmente os casais, um é um, outro é outro, né? Que é muito sentimental. Meu Deus do céu. Muito sentimental. Irmãos, eu acho que eu tô no meio termo assim, ó. Que eu sou razão, mas eu choro assistindo desenho, irmão. Eu me lembro que eu fui assistir um filme chamado O Bom Dinossauro. Fui levar o meu filho para assistir o desenho no cinema. Eu, minha esposa e meu filho. Acho que ele tinha uns 3 anos. E eu, líder da minha família, o macho alfa da casa. Eu não sei quem não assistiu, mas o filme é antigo e não é bem um spoiler o que eu vou falar. Mas o pai do dinossauro morre. O Walter já, poxa, acabou com o filme. Não, se você continuar assistindo, você vai entender. A hora que o pai do dinossauro morreu, irmão, eu olhando o meu filho assim, ele com o olho vidrado, e a lágrima caindo, mas eu não podia fazer assim, porque afinal meu filho estava ali do lado, e eu chorando no cinema, eu não acredito. Eu sou meio assim, eu sou sentimental, mas em alguns momentos eu sou mais razão também. Enfim, alguns de nós somos extremamente racionais. E ser muito racional, às vezes a gente se torna uma pessoa meio difícil de conviver. Porque não dá nem para conversar muito com o racional. Eu acho interessante, quando a gente conversa com alguns casais, e geralmente a esposa é mais sentimental, o homem é mais racional, e a esposa fala: não dá para conversar, pastor, para tudo ele tem uma resposta. Não dá para falar nada. E às vezes a irmã não quer a resposta, ela só quer ser ouvida. Acho que Deus está falando já, hein? Às vezes a pessoa não quer a solução, ela só quer ser ouvida. Só isso. Não quer solução. Se quisesse solução, ia no Google, digitava o problema lá. E então às vezes é ruim ser muito racional, assim como às vezes é muito ruim ser muito sentimental. Porque tem coisa, irmão, que é assim, ó, 2 mais 2 é 4 e acabou. Mas o sentimental fica, mas por que é 2?
fica pensando em situações que não precisava, é só usar a razão e resolve. Enfim, se você é muito sentimental, ou se você é muito racional, existem coisas que precisam ser trabalhadas em você, assim como em mim. Amém? Nesse texto que nós lemos, eu vejo o encontro de Jesus com a razão e com o sentimento. Jesus aqui tem um encontro muito forte com a razão e com o sentimento. O que está acontecendo? A Bíblia nos diz que Jesus está chegando numa cidade chamada Naim. Naim é o nome da cidade. Tem um pastor que estava pregando e falando do filho da viúva de Naim, falando: Naim devia ser um homem maravilhoso, Naim devia ser um homem de Deus, e Naim é o nome da cidade, não é o nome do falecido. Então Jesus estava chegando próximo à cidade de Naim, e de repente ele vê da porta da cidade, da entrada da cidade, uma grande multidão vindo. Estava Jesus e uma multidão chegando, e a viúva e uma multidão vindo. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher era viúva, e ela estava enterrando o único filho que ela tinha. Imagina a dor dessa mulher. Ela era viúva e estava enterrando o único filho que ela tinha. Jesus vê ela de longe, e a Bíblia diz que Jesus, ao vê-la, tem compaixão dela, da dor dela, do sentimento que está tomando o coração dela naquele momento, e se aproxima. E Jesus olha para ela e fala: não chores, não chore. Mas como não chorar? Como se manter com as emoções equilibradas num momento desse, irmãos? E a Bíblia diz que Jesus toca o caixão, e ali Jesus está fazendo uma coisa escandalizante. Porque judeu como era, ele não poderia tocar no caixão. Sendo um rabi, sendo um mestre da época, ele não poderia fazer isso. E ele vai, quebra com a religiosidade, toca no caixão, olha para o menino e fala: menino, levante-se. E aquele menino que estava sendo enterrado, estava indo em direção ao enterro, glória a Deus, amado, ele se levanta e começa a conversar. Nossa, que bênção que você glorificou a Deus. E a Bíblia diz que Jesus pega o menino e entrega ele para a mãe dele. Olha que cena linda, irmãos. Jesus pega o menino e entrega ele para a mãe dele. E ali se alastrou aquela notícia por toda a circunvizinhança. Um grande profeta havia chegado, Deus havia visitado o seu povo, e esse homem que simbolizava a visitação de Deus para aquele povo se chamava Jesus de Nazaré. Oh, glória! Não precisa nem falar mais nada, né, irmão? Jesus é fantástico. Jesus aqui, ele tem um grande encontro com a razão. Por que Jesus tem um encontro com a razão? Porque a razão estava gritando para aquela mãe algumas coisas terríveis. A razão estava falando para aquela mãe algumas coisas imutáveis. A razão dizia para aquela mãe que a vida do filho havia acabado e não tinha mais o que fazer. Racionalmente, aquele era o fim da vida daquele moço. Racionalmente não tinham opções. Racionalmente falando, não tinha para onde ir, não tinha mais o que fazer. Racionalmente falando, agora era só seguir o enterro. A razão estava gritando para aquela mulher que ela era uma pessoa amaldiçoada, porque havia perdido o marido e agora havia perdido o único filho. Sobre aquela mulher tinha uma maldição. A razão estava gritando para essa mulher que ela era uma pessoa que tinha alguma coisa com ela, que tudo dava errado na vida dela. A razão estava gritando para aquela mulher que a vida dela agora seria um inferno. Por quê? O pastor Fábio já falou na ministração da oferta,
como viviam as viúvas naquele tempo. Ou as viúvas iriam esmolar, pedir esmola, ou uma parte das viúvas iria viver de prostituição. Aquela mulher tinha perdido o marido, e a esperança dela era aquele filho, porque sendo um filho homem, ele sustentaria ela. E agora ela perde o único filho. A razão estava falando: agora a sua vida acabou. Não tem mais o que fazer. Não existe mais possibilidade. E às vezes eu e você, em alguns momentos da nossa vida, em algumas situações da nossa vida, a gente olha a situação racionalmente e não há mais esperança. Às vezes nós pensamos de forma racional e não tem mais o que fazer. Nós fazemos as contas e a conta não fecha. Às vezes a razão diz para nós que o casamento acabou. Às vezes a razão diz para nós que o ministério acabou. Às vezes a razão diz para nós que o vínculo familiar foi quebrado e nunca mais vai ser refeito. Mas Jesus, quando tem um encontro com a razão dessa mulher, a razão não limita a atuação dele. Entenda isso em nome de Jesus. Talvez a sua razão está dizendo para você que acabou, não tem mais jeito, o vínculo foi desfeito, não há mais o que fazer. Mas Jesus está aqui nessa noite falando para mim e para você: quando a razão diz que acabou, Ele está acima da razão e faz tudo recomeçar. A razão não limita a Deus. A nossa razão não pode ser um limitante na atuação de Deus nas nossas vidas. É por isso que aquela pessoa extremamente racional parece que é a mais inteligente, mais equilibrada, mas às vezes peca, porque tem momentos que a razão não dá conta. Às vezes tem momentos que a razão não traz respostas, mas ainda assim, Jesus, que está acima da razão, pode mudar todas as coisas. Às vezes a nossa razão limita a nossa fé. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Às vezes a gente olha e o prospecto não é bom, mas ainda assim a gente crê que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que está no nosso lado e pode transformar todas as coisas. A razão não determina o fim, irmãos. Não determina. Existem 4 casos de ressurreição, de ressuscitação, não sei se esse termo é o correto, mas 4 vezes Jesus ressuscita as pessoas. Fica mais fácil assim. O primeiro caso é a filha de Jairo. Quando ele chega na casa, a menina havia acabado de morrer, acabou de morrer. Ou seja, a morte tinha acabado de atuar. Ele chega e fala uma coisa: Talita cumi, que significa menina, levante-se. E a morte que tinha acabado de atuar bate em retirada porque o autor da vida chegou. Eu vou falar o segundo caso, você dá um glória a Deus mais forte, irmão, porque... O segundo caso é o filho da viúva de Naim. A morte já tinha atuado fazia um tempo, porque o menino estava a caminho do cemitério. Então a morte já tinha atuado há pelo menos algumas horas. E a multidão, ela estava saindo da cidade acompanhada de uma multidão. E aquela multidão vinha lamentando a morte. Mas do outro lado da cidade, estava vindo uma multidão celebrando a vida. E todas as vezes que a morte se encontra com a vida ganha. O menino teve que ressuscitar. A morte tinha atuado já um pouquinho mais de tempo. O terceiro caso é Lázaro. Morto há 4 dias, a morte já tinha atuado, ó. Tanto que Jesus falou: onde ele está? A irmã fala: não, já cheira mal, nem precisa. E a morte atuou faz tempo já. Vai captando.
Talvez na sua vida a morte atuou faz tempo em alguma situação. Você olha e fala, não, já cheira mal, não tem o que fazer. Essa mágoa não tem o que fazer. Essa dor não tem o que fazer. A razão me diz que ele já está apodrecendo. Mas Jesus chega diante do túmulo e fala, tirem a pedra. E Jesus não faz um grande discurso, ele não ora uma grande oração, ele não invoca poderes celestiais, ele não pede uma grande multidão de anjos agora aqui. Não. Uma sentença, Lázaro, sai para fora. Lázaro estava em decomposição. Algumas coisas já estavam se decompondo. Mas quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora, o corpo teve que dar um jeito. Porque quando Jesus manda, as coisas têm que acontecer. Estava apodrecendo, não importa, quem falou foi Jesus, dá um jeito, volta para o lugar. Refaz aí os órgãos, dá um jeito. Foi Jesus quem mandou, tem que acontecer. Todas as vezes que Jesus se encontrou com a morte, irmão, a vida ganhou. E a última, falou que era 4. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz. E Jesus fala, a minha vida ninguém tira, eu que dou. Acho que a morte matou Jesus? Acho que não. Na ressurreição, Jesus matou a morte. A morte não matou Jesus. Ele falou, minha vida ninguém tira, eu que dou ela. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, o corpo de vários homens e mulheres, o corpo de vários santos, está lá em Mateus 27, se eu não me engano. Se não for 27 é 28, se não for 28 é 26, você lê lá que você vai achar. E a Bíblia diz que o corpo de vários santos ressuscitaram e eles voltaram para a cidade. Já viu The Walking Dead? Um monte de zumbi voltando. Foi assim na ressurreição de Cristo, porque ele matou a morte, irmão. Todas as vezes que o autor da vida se encontrou com a morte, a vida venceu. Talvez tenha alguma área que racionalmente na sua vida já morreu. Talvez morreu o relacionamento com seu pai, talvez morreu o relacionamento com sua mãe, talvez morreu o relacionamento com algum filho, talvez está morrendo o casamento, talvez está morrendo a alegria, talvez está morrendo o ministério. Eu não sei o que estava morrendo e racionalmente para você não tinha mais jeito. Eu sei que o autor da vida está nesse lugar e ele pode ter um encontro com a sua razão e te mostrar que ele vai além da sua razão. Nele há todo o poder, muito além. Muito além. É o Deus que surpreende com um galo, como o pastor Fábio falou na oferta. O que tem a ver dar um galo para a igreja? O Henrique até falou, da próxima oferta a gente pode falar, tragam os dízimos, as ofertas e os galos. O que tem a ver racionalmente falando? Racionalmente nada. Mas nós não andamos pela razão. A nossa fé está além daquilo que nós entendemos. Além. É além, irmão. Tem coisa que a gente não explica, não. Simplesmente é e acabou. Simplesmente é e acabou. Já teve vezes que eu estava numa situação extremamente entranhada, sabe? Que não tinha o que fazer e eu orei assim, Espírito Santo, se o Senhor não agir, não tem o que fazer. É só sua ação nisso. E eu vi diante dos meus olhos a situação se resolvendo. Racionalmente não tinha o que fazer. Talvez racionalmente não tenha o que fazer na sua vida. Não tem. A razão diz que não tem. Mas se Jesus disser que tem, tem. Se Jesus falar que vai voltar a viver, vai voltar a viver. É uma ordem só. Talita, cume, menina, levante-se. Jovem, levante-se. Ô Lázaro, sai para fora. É uma palavra só. Uma palavra que sai da boca de Deus muda toda a nossa história.
não são grandes coisas, não é o pregador de fora, não é quem sai rodando na igreja, não é isso, é uma palavra dele. E eu acredito que ele está aqui, está falando conosco. Jesus tem encontro com a razão, e Jesus mostra que ele está acima da razão. Fala para alguém do seu lado, fala: Jesus está acima da razão, irmão. Descansa aí, fica tranquilo. Racionalmente talvez você olhe e está desesperado. Fica tranquilo, Jesus está acima da razão. Está acima. Ixi, irmão, fica tranquilo. Descansa. Tem um louvor antigo que é assim, ó: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Aí Deus falando: é meu, somente meu, todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Eita, glória a Deus, descansa, irmão. Jesus está acima da sua razão. Jesus também aqui tem um encontro com as emoções, com o sentimento. Olha como está essa mulher. Ela está passando novamente pela dor de perder um ente querido. Ela já havia feito aquele caminho, aquela trajetória, aquele cortejo em direção ao cemitério da cidade. Ela já havia feito isso com o marido, porque ela era viúva. Agora ela estava repetindo o mesmo caminho com o único filho que ela tinha. Imagina a dor dessa mulher, irmãos. Eu tenho estudado psicanálise e algumas coisas de psicologia. Em uma palestra que eu fui sobre luto, existem alguns tipos de luto. E o luto de um filho é tratado como um luto diferente de todos os outros. Porque a dor de perder um filho é uma dor diferente de perder qualquer outra pessoa. Essa mulher, ela estava passando pela segunda vez por uma dor de perder alguém. Só que dessa vez uma dor ainda maior, porque era o seu único filho. Imagina como estavam as emoções dessa mulher. De refazer esse caminho. Ela estava chorando muito. Ela chorava muito. E quando Jesus olha para ela e vê o estado que ela estava, a Bíblia diz que Jesus olha. Ela não fala nada. Ela não pede nada. Ela não reclama. Ela não abre a boca, ela só consegue chorar. A Bíblia diz que Jesus olha ela. E ao olhar, Jesus sente compaixão. A gente que é muito sentimental, às vezes a gente não consegue falar nada. Às vezes as nossas palavras se expressam através de lágrimas e só. E algumas pessoas falam: por que você está chorando? E a gente nem sabe responder o porquê. Eu não sei, eu só quero chorar. E me deixa, que é minha lágrima. Eu não pedi emprestado a sua lágrima, não. Às vezes a gente só quer chorar. A gente não consegue orar direito porque não sabe o que pedir. Às vezes está doendo tanto que a gente não sabe como pedir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher não precisou pedir. Porque antes dela abrir a boca, a Bíblia diz que Jesus viu ela. Talvez você está num momento que você não sabe nem como pedir. Não precisa, porque Jesus já viu a sua situação. Jesus já colocou os olhos sobre você. Jesus já viu a sua dor, já viu como está sofrendo, já viu como está terrível.
E a Bíblia diz que Jesus chega nela e fala: não chore. Parece um absurdo você chegar para uma mãe que está chorando com um filho morto e falar: não chore. Mas não é um absurdo, sabe por quê? Porque Jesus já sabia que ia ressuscitar o menino. Não é um absurdo. Se ele está falando não chore, é porque ele sabia que não precisava mais. O autor da vida tinha chegado diante daquela situação de morte. Irmão, eu quero profeticamente aqui declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar mediante a palavra de Deus, porque eu não acredito que Jesus reuniu a gente para perder tempo nesse lugar hoje. Eu não acredito que Jesus colocou essa palavra no meu coração só para preencher o espaço de um culto. Eu acredito com toda a minha convicção que Jesus está falando para algumas pessoas aqui: pode parar de chorar, porque o autor da vida tem um encontro com você nessa noite, e aquilo que te faz chorar hoje vai ser motivo de um grande testemunho na sua vida amanhã. A gente não está aqui perdendo tempo, eu não estou brincando de dar uma palestra, eu estou falando da palavra de Deus. Quando é para falar de psicanálise, psicologia, eu só falo das possibilidades. Aqui eu estou falando da palavra de Deus. Não é uma possibilidade qualquer. Eu estou falando que o Deus Todo-Poderoso, aquele que falou haja luz e houve luz, aquele que falou separem-se as águas e as águas separaram, aquele que falou hajam animais e os animais surgiram, esse Deus Todo-Poderoso está aqui, e mediante a palavra dele está dizendo: não precisa mais chorar. Não precisa mais chorar. Aleluia. Às vezes os sentimentos se embaraçam, mas não precisa mais. Não precisa mais chorar. Porque Jesus é especialista em mudar sentimentos. O que diz o Salmo 40:10? Não lembro. Lê todos os salmos que você vai achar. O salmista diz assim: o choro pode durar quanto tempo? Olha o detalhe das palavras. O choro pode durar. Poder significa que essa extensão não é certeza que vai durar uma noite toda. Pode ser que dure, pode ser que não. Então, em relação ao choro, existe uma possibilidade. Então o choro pode durar uma noite. Uma noite, não uma noite literal, mas uma noite, um tempo máximo de duração desse choro. Mas o salmista continua: mas a alegria, essa não tem dúvida. Essa não tem possibilidades. A alegria vem pela manhã. Você pegou essa palavra? O choro pode durar, pastor, mas essa situação ainda vai levar 10 dias. Talvez. Pode ser que dure mesmo 10 dias. Não sei. Mas o que eu posso te falar com certeza é que a alegria, essa já está vindo em direção à sua vida. Você que é sentimental, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa os sentimentos te guiarem, não. Porque os nossos sentimentos, eles são facilmente transformados pelo autor da nossa fé. Essa mulher estava chorando a pior dor da vida dela. Em um passar, um toque, ela teve talvez a maior alegria da vida dela. De forma inesperada, ela não esperava. É assim na minha e na sua vida também. Talvez você está abalado, afetado pelos sentimentos, e os seus sentimentos estão dizendo para você que agora você vai deprimir profundamente. Talvez os seus sentimentos estão dizendo para você que essa vida não vale mais a pena. Talvez os seus sentimentos estão dizendo para você que você não vai ter mais alegria nessa vida, porque as oportunidades passaram, o seu filho único faleceu. Um grande momento da sua vida, aquilo que você achava, colocava toda a sua esperança, se foi. E o seu sentimento talvez está falando para você que para você já era. Agora é chorar, é se lamentar, é esperar a morte. Não seja guiado por isso, não.
Porque assim como Jesus está acima da razão, Jesus pode também transformar os seus sentimentos. Aquele que chora pode encontrar o riso. Aquele que está desesperado pode ter o coração cheio de esperança. Aquele que se sente perdido pode encontrar aquele que disse: eu sou o caminho. Os seus sentimentos podem ser transformados por Jesus nessa noite. Você não deve andar pelo que está sentindo, não, irmão. Os sentimentos passam. Passam. Um outro salmo para você meditar. Qual, pastor? Eu não lembro também. Diz: aquele que sai plantando e chorando. Sai plantando, semeando e chorando. Olha só, eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou falar de novo, porque eu vou falar. Essa pessoa que o salmista está descrevendo é uma pessoa que estava sofrendo, amém ou não? Porque estava chorando. Mas apesar de estar sofrendo, não se entregou ao sofrimento. Decidiu, mesmo chorando, sair para plantar. Faz sentido? Faz não? Faz ou não? Mesmo com uma dor enorme, não se entregou. Falou, tá doendo, mas eu vou plantar. Mesmo com uma dor enorme, não se entregue, sai para plantar. Mesmo chorando, não fica em casa, sai para plantar. A Bíblia diz que aquele que sai plantando e chorando, voltará com júbilo, alegria, recolhendo seus molhos, ou seja, aquilo que plantou. Sai chorando, mas sai. Sai chorando, mas não se entrega. Sai chorando, mas vai plantar. Porque as lágrimas vão regar a semente. E Deus vai dar o crescimento e você vai voltar com alegria para sua casa no nome de Jesus. Não seja guiado pelo sentimento. Jesus transforma qualquer sentimento. Jesus está acima da razão e Jesus transforma sentimentos. Por último, para a gente encerrar, só algo maravilhoso mesmo, mas para você gravar, diga assim: Jesus está acima da razão e transforma sentimentos. Fala para quem está do seu lado com muita fé, passa esperança para essa pessoa e eu falo: ó, Jesus está acima da razão, irmão. Jesus transforma sentimentos, irmão. Acredite nisso, creia nisso. Por último, nesse texto que me chama muita atenção para a gente encerrar, é que Jesus interveio, Ele fez a intervenção no tempo certo, exato. Se Ele chega antes, o milagre não ia tomar a proporção que tomou. E se Ele chega depois, o menino já tinha sido enterrado. Ele chegou no tempo. Pergunta: a mulher sabia que Ele ia chegar naquele tempo? Você não sabe quando Ele vai chegar também, mas Jesus vai chegar. Não sei quando, irmão, mas Ele vem. Minha razão não me permite entender, mas Ele vem. O meu sentimento às vezes fala: Jesus não vai vir, mas Ele vem, porque Ele está acima da razão e Ele transforma sentimentos no tempo certo.